Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais um módulo do nosso curso de gerenciamento de resíduos e hoje nós vamos falar mais dos resíduos de serviços de saúde. Comigo? Olá a todos, meu nome é Matheus, residente técnico de engenharia ambiental e estou junto aqui para auxiliar sobre as questões mais específicas dos resíduos de serviços de saúde. Hoje nós vamos falar sobre resíduos de serviços de saúde, a classificação e simbologia e o manejo desses resíduos. Nesse novo módulo, nós vamos falar sobre os resíduos de serviços de saúde. Então, primeiro nós vamos falar um pouco sobre essa classificação e as definições e composições. Temos alguns. Resíduos infectantes. A definição deles é que eles são os com maior risco ao meio ambiente. São gerados em estabelecimentos de saúde. E quais são? Hospital, enfermaria, odontologia e assim por diante. Eles podem conter sangue, excreções, tecidos, órgãos, resíduos laboratoriais e materiais perforocortantes. Qual é o seu impacto ambiental? Representam de 1 a 3% dos resíduos sólidos urbanos. O potencial de risco deles é elevadíssimo. Qual é a consequência de você não fazer a destinação correta? Danos à vegetação, contaminação da água, efeitos prejudiciais sobre os seres vivos em contato com solos e águas contaminadas. Por isso, é muito importante a destinação deles corretamente. Resíduos de serviços de saúde, os RSS que nós estamos falando. Todos os materiais descartados por estabelecimentos e serviços de saúde relacionados. Os micro-organismos são capazes ou não de causar infecções, alergias ou toxicidade no corpo humano. Exemplos: bactérias, fungos, vírus, clamídias, rickétsias, micoplastas e por aí em diante. Quais são os riscos e as consequências legais disso? O descarte incorreto dos resíduos sólidos, os resíduos de serviços de saúde, pode colocar pessoas e o meio ambiente em risco, que é o que nós já comentamos anteriormente. A ação pode ser considerada um crime, mesmo que acidentalmente. A regulamentação dessa normativa é a RDC número 222/2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento de RSS. Estabelece regras específicas para descarte em diferentes centros de origem. Os tipos de resíduos são aqueles aplicados de acordo com cada tipo de resíduo gerado. Então, para cada um vai ter um tipo de descarte correto. Por que nós falamos gerenciamento? Porque é um conjunto de procedimentos de gestão planejadas e implementadas. Por isso, é o gerenciamento de resíduos sólidos. Quais são as bases de implementação? O fundamento em bases científicas, técnicas, normativas e legais. Ou seja, tudo nós temos normativas, temos procedimentos e por isso que deve ser feita dessa forma. Objetivos principais. Por que a gente tem que fazer esse gerenciamento de resíduos? Para minimizar a geração desses resíduos, proporcionar encaminhamento seguro deles, para que não ocorra nenhum problema para as outras pessoas, para os outros seres vivos. Proteção e preservação, garantir a segurança dos trabalhadores, preservar a saúde pública, recursos naturais e o meio ambiente. A regulamentação para tudo isso é a RDC 306/2004. Todos os resíduos que não forem descartados apropriadamente, eles têm dois cenários. Esse resíduo passa a ser considerado perigoso, o que vai acarretar num custo maior para o tratamento, porque ele já entrou na contaminação, ou resíduo disposto indevidamente, colocado separado errado, que ele pode ser considerado um crime ambiental e pode gerar também um grande problema ambiental. Os cenários que nós falamos agora, a melhor opção para tudo isso é o gerenciamento de resíduos, por meio de um plano bem definido para cada estabelecimento de saúde, baseado nas legislações e regulamentações sobre o assunto. O gerenciamento abrange todas as etapas de planejamento de recursos físicos, dos recursos naturais, recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos. Gerenciar esses resíduos significa o quê? Realizar um conjunto de ações capazes de dar o destino correto a todo o material descartado.
coleta, separação, transporte, transbordo, tratamento e a destinação final adequada para cada tipo de resíduo. Obrigatoriamente, todo estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde deve elaborar o PGR-SS. O PGR-SS integra o processo de licenciamento ambiental, no qual nós temos o LP, LI e LO. A finalidade principal dele: documentar e organizar as ações relacionadas ao manejo desses resíduos. Quais são as etapas desse manejo? Geração, segregação, acondicionamento, coleta, a coleta da forma que você vai coletar esse material, armazenamento, onde você vai deixar ele disposto, o transporte, para onde vai ser levado, o tratamento e a destinação e disposição final. Quais são os objetivos adicionais? Como já falamos anteriormente, proteção à saúde pública e ao meio ambiente, criação de procedimentos para boas práticas profissionais, melhoria dos serviços prestados, aperfeiçoamento contínuo dos resultados. Princípios norteadores: diminuir a geração de resíduos, não geração de resíduos, monitoramento e atualização contínua desse PGR-SS, tudo pela normativa RDC número 222 de 2018. No PGR-SS, o gerador de resíduos de serviço de saúde deve sempre estar na normativa RDC número 222 de 2018. O que esse plano deve conter? Devemos estimar as quantidades dos resíduos de serviços de saúde gerados por grupos, descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento deles, englobando a geração, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada. Deve estar em conformidade com as ações de proteção à saúde pública do trabalhador e do meio ambiente, devem estar em conformidade com a regulamentação sanitária e ambiental, bem como com as normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana. Quando aplicável, deve contemplar os procedimentos locais definidos pelo processo de logística reversa para os diversos resíduos de serviços de saúde. Devem também estar em conformidade com as rotinas e processos de higienização e limpeza vigentes no serviço gerador de RSS, descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes decorrentes do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, descrever as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de vetores e pragas urbanas. Devemos apresentar também documentos comprobatórios da capacitação e treinamento dos funcionários envolvidos nessa prestação de serviço de limpeza e conservação para que atuem no serviço, próprios ou terceiros de todas as unidades geradoras. Apresentar cópia do contrato de prestação de serviço e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviços. Apresentar documento comprobatório de operação de venda ou de doação desses resíduos destinados à recuperação ou à reciclagem, à compostagem ou à logística reversa. Devem ser mantidos arquivados os documentos apresentados em meio físico ou eletrônico, por no mínimo 5 anos, para fins de inspeção sanitária a critério da autoridade sanitária competente. Para se você tiver alguma fiscalização, você ainda vai ter esses documentos. Ele é válido por 5 anos. Devemos apresentar também documentos comprobatórios da capacitação e treinamento dos funcionários envolvidos nessa prestação de serviço de limpeza e conservação para que atuem no serviço, próprios ou terceiros de todas as unidades geradoras. Apresentar cópia do contrato de prestação de serviço e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviços. Apresentar documento comprobatório de operação de venda ou de doação desses resíduos destinados à recuperação ou à reciclagem, à compostagem ou à logística reversa. Devem ser mantidos arquivados os documentos apresentados em meio físico ou eletrônico, por no mínimo 5 anos, para fins de inspeção sanitária a critério da autoridade sanitária competente. Para se você tiver alguma fiscalização, você ainda vai ter esses documentos. Ele é válido por 5 anos.
No PGR-SS, o gerador dos resíduos de serviços de saúde deve ter o monitoramento e a atualização. Então, esse plano de gerenciamento deve ser sempre monitorado e mantido atualizado, seja anualmente, a cada 2, 3 anos, 4 anos. E isso quem vai definir é o responsável pela elaboração da implantação. A unificação do PGR-SS nada mais é que, além dos resíduos hospitalares, também colocar os resíduos comuns, os resíduos sólidos normais que já vimos no módulo passado. No PGR-SS, o gerador deve também ter as responsabilidades principais de elaboração, implantação, implementação e monitoramento, a possibilidade de terceirização, então todo esse processo pode ser feito por terceirizados, desde que contratado e com documentação correta. E para a disponibilidade do PGR-SS, deve sempre haver uma cópia desse plano de gerenciamento junto à unidade, junto ao responsável legal que elaborou, com os órgãos da Vigilância Sanitária e Ambiental, funcionários, pacientes e público em geral. A segregação desses materiais deve começar no momento em que o resíduo é gerado. Ou seja, a partir desse momento, a separação dele já deve ser disposta. No caso, a separação dos resíduos no momento e local de sua geração. Já é o processo de segregação. Também é realizada conforme as características físicas, químicas e biológicas. Considera-se o estado físico dos resíduos e os riscos envolvidos nele, para esse processo de segregação. A base legal para esse é conforme a resolução da Anvisa, RDC número 306 de 2004. O grupo A, que é um dos grupos que nós temos, eles vão ser divididos em subgrupos. O grupo A são para resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar riscos de infecção. Nós vamos ter até 5 subgrupos do grupo A. Matheus, pode explicar por favor? O subgrupo A1, eles contêm culturas e estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados, descartes de vacinas e micro-organismos vivos, atenuados ou inativados, e meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratórios de manipulação genética. No subgrupo A1 ainda temos resíduos resultantes de atividades de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes de classe de risco 4. Continuando com o subgrupo A1, contém também os resíduos resultantes de atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica, com riscos de contaminação e disseminação ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má conservação e sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos de forma livre. Agora sobre o subgrupo A2. Temos as carcaças, peças anatômicas, membros, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como suas forrações, os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudos anatômicos. Sob o subgrupo A3, peças anatômicas, membros de seres humanos, produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso menor de 500 gramas ou estatura menor de 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares. Entra nesse subgrupo A3. Com o subgrupo A4, então temos os kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados,
filtros de ar e gases aspiradores de área contaminada, membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. Sobras de amostras de laboratórios e seus recipientes contendo fezes, urinas e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes de classe de risco 4 e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação ou micro-organismo causador de doença emergente, que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com prions. Resíduos de tecidos adiposo provenientes de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduos. Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Peças anatômicas, órgãos e tecidos, incluindo a placenta e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudo anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica, cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos e bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. Agora sobre o subgrupo A5, órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade, de casos suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade. Tecidos de alta infectividade são aqueles assim definidos em documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes. Então, agora veremos o grupo B, que são resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. Produtos farmacêuticos, medicamentos vencidos, contaminados, resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. Efluentes de processadores de imagem, reveladores e fixadores, efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas e demais produtos considerados perigosos, tóxicos, corrosivos, inflamáveis, entre outros. Já no grupo C, nós temos que qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadra-se nesse grupo o rejeito radioativo proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área de saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia, segundo resolução do CNN e plano de proteção radiológica aprovado para instalação radioativa. O grupo D são resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados com resíduos domiciliares. Por exemplo, papel de uso sanitário, fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestiários, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar, entre outros. São os que não são classificados como resíduos do grupo A1. Sobras de alimentos e do preparo de alimentos, restos alimentares de refeitório, resíduos provenientes das áreas administrativas, resíduos de varrição, flores, podas e jardins e resíduos de gesso provenientes da assistência à saúde. Já o grupo E, nós temos os materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas, endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi e assim por diante.
A portaria número 1914 de 2011 do Ministério da Saúde classifica os agentes biológicos de acordo com o risco que oferecem ao homem, aos animais, às plantas, a todos os seres vivos. São apresentados 4 classes de risco. A classe 1, baixo risco individual e para a comunidade, agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais adultos. A classe de risco 2 é a moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. Inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Já a classe de risco 3, alto risco individual e moderado risco para a comunidade, inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem usualmente medidas de tratamento ou de prevenção. Representam riscos se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. A classe de risco 4 é a classe de elevado risco individual e elevado risco para a comunidade. Essa classificação do Ministério da Saúde que inclui agentes biológicos que representam grande ameaça para o ser humano e para os animais, implicando grande risco a quem os manipula, com grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro, não existindo medidas prévias e de tratamento para esses agentes. A identificação dos RSS é o conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos riscos presentes nos resíduos acondicionados, de forma clara e legível em tamanho proporcional aos sacos de lixo, aos coletores e seus ambientes de armazenamento. Resíduos do grupo A. A identificação desses resíduos é por forma de símbolo de substância infectante, fundo branco, contornos pretos, expressão resíduo infectante no rótulo. O acondicionamento correto. Saco plástico branco leitoso, impermeável e resistente, para que ele não rasgue, obviamente. Identificação impressa diretamente no saco. O uso de adesivos é proibido, ele já tem que vir contendo essa nomenclatura. Coletor de cor branca, com tampa acionada por pedal, ou seja, os lixos devem ter aquele acionamento por pedal, não pode ser abrindo, Material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento. Os resíduos do grupo A1 devem ser acondicionados em sacos vermelhos, submetidos a tratamento que reduz a carga microbiana ao nível 3 de inativação, tratamento diferenciado dos demais resíduos infectantes, tratamentos diferenciados do grupo A. Base legal RDC 306/2004 e RDC da Anvisa 222 de 2018. Os resíduos do grupo A1 devem ser acondicionados em sacos vermelhos, submetidos a tratamento que reduz a carga microbiana ao nível 3 de inativação, tratamento diferenciado dos demais resíduos infectantes, tratamentos diferenciados do grupo A. Base legal RDC 306/2004 e RDC da Anvisa 222 de 2018. Nas imagens podemos ver os diferentes sacos plásticos de acondicionamento do grupo A, seguido da sua simbologia em todos os sacos. Então, a sacola vermelha ali, exclusivo para o grupo A1, e os demais subgrupos do A2 ao A5 no saco branco, e todos com a simbologia de acondicionamento de resíduos infectantes. Os resíduos do grupo B, que são os resíduos químicos, possuem a sua simbologia e frase de risco associados à periculosidade do resíduo químico. O seu acondicionamento necessita da utilização de recipientes de materiais compatíveis com o líquido químico armazenado. Os recipientes devem ser resistentes, rígidos, estanque e com tampa que garanta a proteção desses resíduos de serviços de saúde. E os recipientes têm que ser devidamente identificados. Referente aos resíduos do grupo C, a identificação, o acondicionamento e o tratamento deles
Símbolo de identificação são o símbolo internacional de presença de radiação ionizante, que é esse símbolo que a gente vê logo abaixo. O rótulo, o fundo é amarelo, os contornos pretos e a expressão de rejeito radioativo no meio. O grupo D são os grupos de resíduos comuns, onde o acondicionamento é feito conforme a mesma dos resíduos sólidos passado no módulo 2, foto passada. Resíduos do grupo E: identificação, acondicionamento e tratamento. O acondicionamento correto deles, a utilização de embalagens e recipientes específicos, requisitos rígidos, resistentes à punctura, rompimento e vazamento, com tampa. A identificação desses recipientes, conforme tem a imagem abaixo, são os rótulos com fundo branco e contornos pretos. Inscrição resíduo. A inscrição, no caso, a simbologia, é os resíduos perfuro-cortantes, a simbologia de risco biológico. A substituição desses recipientes. A substituição deve ser de acordo com a demanda, quando o nível de preenchimento atingir 3/4 da capacidade. Proibição de esvaziamento manual e reaproveitamento. A identificação geral. Identificação deve ser afixada em local de fácil visualização, deve estar em fácil acesso, fácil visualização. Clareza e legibilidade obrigatórias. Uso de símbolos, cores e frases relacionadas à identificação e periculosidade dos resíduos, para que as pessoas entendam que aquilo ali são resíduos perigosos. A base legal que é utilizada é a RDC número 306/2004. Agora vamos falar sobre manejo desses resíduos. O planejamento e adequação. A importância do planejamento adequado dos procedimentos de manejo, implementação de um sistema de sinalização eficiente, uso de equipamentos apropriados. Quais são os objetivos? Diminuir os riscos associados aos resíduos, reduzir quantidades de resíduos a serem tratados, promover o reaproveitamento através da segregação, a segregação desses resíduos, segregação na fonte no momento da geração dela, classificação conforme características físicas, biológicas e estado físico. Foco na redução do volume de resíduos para tratamento e disposição. Quais os benefícios? Proteção da saúde, dos trabalhadores e do meio ambiente. Preservação dos resíduos naturais. Agora, referente aos resíduos de grupo E. Identificação, acondicionamento e tratamento. Substituição desses recipientes. A substituição de acordo com a demanda. Quando o nível do preenchimento atingir 3/4 da capacidade. Proibição de esvaziamento manual e reaproveitamento. Qual a identificação? A identificação deve ser afixada em local de fácil visualização, para que as pessoas possam ter uma fácil visualização na entrada do local. Clareza e legibilidade obrigatórias. Uso dos símbolos, cores e frases relacionadas a essa identificação. Qual a base legal? RDC 306/2004. Planejamento e adequação. A importância desse planejamento para que tudo ocorra conforme o planejado mesmo. Planejamento adequado dos procedimentos de manejo. Implementação de um sistema de sinalização eficiente. Uso de equipamentos apropriados. Os equipamentos apropriados na hora da retirada, da destinação. Todo esse momento deve ser feito com equipamentos apropriados. Os objetivos: diminuir os riscos associados aos resíduos, reduzir quantidades de resíduos a serem tratados, promover o reaproveitamento deles, a segregação desses resíduos, segregação na fonte no momento da geração, classificação conforme características físicas, biológicas e o estado físico, foco na redução do volume de resíduos para tratamento e disposição. Os benefícios: proteção novamente. Proteção da saúde dos trabalhadores, do meio ambiente e preservação dos recursos naturais. Como deve ser feito o recolhimento e o tratamento desses resíduos infectantes? O recolhimento. Resíduos infectantes devem ser recolhidos separadamente. Utilização de carros identificados para o transporte, ou seja, desde a coleta até o transporte deve ser feito de uma forma identificada.
Procedimentos pós-recolhimento, imediata limpeza e desinfecção dos carros após o recolhimento, para que não ocorra contaminação. Processos realizados simultaneamente em área externa. Coleta interna de resíduos de serviços, qual é a periodicidade e frequência, realização conforme a necessidade. Se já encheu, se não encheu, às vezes tem que retirar antes de 24 a 48 horas, porque encheu já os recipientes. Determinação de frequência e horários específicos para a coleta. Recipiente e contentor do saco de resíduos deve ser limpo e desinfectado. A substituição do saco. Após essa substituição, o saco deve ser fechado e transferido diretamente para o carro de coleta. O transporte interno dentro das unidades, dentro de onde estiver sendo feito essa coleta. O objetivo, translado dos resíduos do ponto de geração até o local de armazenamento temporário externo de forma correta, com o material necessário, com o manejo necessário. Procedimentos e horários, realização de acordo com o roteiro previamente definido. Depende tudo do roteiro, de como é feito na unidade, como já é feito, tem que ter um roteiro estipulado pela unidade. Horários devem evitar coincidência com distribuição de roupas, alimentos e medicamentos. Não vamos retirar todos esses resíduos no horário que está entregando o café da manhã, o almoço, não é um momento adequado. Períodos de visita ou maior fluxo, quando tiver pessoas passando, vai que rasga, acontece alguma coisa, pega em alguém, não é legal e não deve ser feito. Separação e recipientes. Transporte deve ser feito separadamente por grupo de resíduos, conforme nós já conversamos. Utilização de recipientes específicos para cada grupo de resíduos, deve ser separado para cada grupo. Os equipamentos para transporte. Carros de coleta devem ser rígidos, laváveis, impermeáveis, com tampas articuladas, cantos e bordas arredondadas, rodas revestidas com redução de ruído. A identificação com o símbolo correspondente ao risco do resíduo. Se você está buscando um lixo radioativo, já vai com o carrinho escrito lixo radioativo. Recipientes com capacidade maior que 400 litros devem ter válvula de dreno. Segurança e proteção. Minimização de riscos de acidentes relacionados ao acondicionamento e segregação desses materiais pérfuro-cortantes. Transporte deve ser realizado sem esforço excessivo e com segurança para o operador. O operador não pode ter risco. Não adianta a gente retirar do local e daí a pessoa que está fazendo o transporte correr algum risco. Cuidados após a coleta. Após a feita a coleta, retirada, o transporte, lavar as mãos ainda enluvadas e retirar as luvas corretamente. Lavagem das mãos antes de calçar e após retirar as luvas. Uso de botas de borracha para proteção. Agora, referente ao acondicionamento desses resíduos. Nós vamos falar agora definição, procedimento, características dos sacos e a importância. Definição. O acondicionamento é o ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes adequados. Qual o procedimento correto? Realizar imediatamente após a geração e segregação dos resíduos. As características desses sacos e recipientes. Evitar vazamentos. Sacos e recipientes devem ser projetados para prevenir vazamentos. Resistência. Devem ser resistentes à punctura, ruptura e tombamento. A adequação física e química. Devem ser compatíveis com o tipo de resíduo e seu conteúdo. Tudo vai depender de qual resíduo você está utilizando. Se são pérfuro-cortantes, se são radioativos e assim por diante. Importância: garantir a segurança no manejo dos resíduos e evitar riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Novamente, pegamos nessa questão, evitar riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Sempre em questão com relação a isso. Armazenamento temporário e externo de resíduos de serviços de saúde. O armazenamento temporário pode ser feito em dispensa de armazenamento temporário permitida quando da distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo é pequena, não é longo.
O objetivo é agilizar a coleta e otimizar o deslocamento entre pontos geradores e armazenamento externo. O local desse armazenamento temporário, as condições. Sacos acondicionados devem estar em coletores com tampa fechada. Os contentores. Sacos devem ser colocados em contentores, no caso naqueles tambores grandes, é uma opção viável também. Tratamento desses resíduos. A definição e aplicação. O objetivo do tratamento: modificar características dos resíduos para reduzir ou eliminar os riscos de contaminação, acidentes ocupacionais e danos ao meio ambiente. Local de tratamento: pode ser realizado no próprio estabelecimento gerador ou em outro local, contanto que tenha condições seguras para o transporte e para as pessoas que estão fazendo esse manejo. Agora nós vamos falar sobre os resíduos dos grupos A1 e A2, lembrando que nós temos até o A5. A1 e A2. As características: não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados. O tratamento deve ser feito em equipamento que reduza a carga microbiana a nível 3 de inativação. Qual a disposição final? Encaminhados para aterro sanitário ou local licenciado para essa disposição final. Agora, os resíduos do grupo A3, quando não são requisitados, se não houver mais valor científico ou legal, a destinação deve ser o sepultamento em cemitério com autorização do órgão competente, o tratamento térmico por incineração ou cremação em equipamento licenciado. Agora falando sobre os resíduos do grupo A4, a destinação. Podem ser encaminhados sem tratamento prévio para o local licenciado para a disposição final. Qual o tratamento prévio? Pode ser exigido por órgãos ambientais, estaduais e municipais, dependendo das condições locais. Para o grupo A5, o tratamento é específico e deve ser orientado pela Anvisa. A reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos do grupo A não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para alimentação animal. A definição e objetivo dessa coleta externa. A coleta externa é a remoção desses resíduos do abrigo de resíduos, o armazenamento externo, que a gente fala, até a unidade de tratamento ou disposição final. Quais são os procedimentos? Preservação das condições. Técnicas devem ser garantir a preservação das condições de acondicionamento e integridade dos resíduos. Qual a segurança? Proteção dos trabalhadores, população e meio ambiente. Novamente falando a mesma coisa. Conformidade, orientações e legislações. Deve estar de acordo com orientações dos órgãos de limpeza urbana e legislações vigentes. A empresa especializada deve ser realizada por empresa devidamente licenciada. Se ela não tiver licença, não adianta. E aqui temos um modelo de como podem ser os abrigos de resíduos de serviços de saúde. Como podemos ver, tantos abrigos de resíduos, com as classificações das 4 cores, os lixos, tampões fechados, os radioativos, como devem ser, e tantos abrigos de resíduos químicos ali separados e acondicionados da maneira correta. Bom, finalizamos agora o módulo 3 e vamos começar no próximo módulo, o módulo 4, onde nós vamos ver logística reversa, incompatibilidade química e resíduos especiais, gestão integrada de resíduos nas unidades socioeducativas. Muito obrigada e até a próxima!